Sabe aquela pergunta que parece simples, mas que no fundo move tudo? Por que a gente faz o que faz? Será que no fim de tudo existe um grande objetivo, uma linha de chegada que dá sentido para essa corrida toda? Ou será que a gente está só numa esteira, sabe, correndo de uma meta para outra, mas sem sair do lugar? Hoje a gente vai investigar essa busca. Pensa um pouco. Por que alguém levanta da cama? Ah, para ir trabalhar. Ok, mas por que trabalhar? Para ganhar dinheiro. E dinheiro para quê? Para pagar as contas, comprar umas coisas. Tá, e depois? O que vem depois? Essa corrente de porquês parece que nunca acaba, né? E é exatamente esse o nó que a gente vai tentar desatar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro, a estrutura da nossa questão disputada de hoje. A gente vai começar olhando para essa ideia de uma corrida sem fim, depois vamos encarar 3 argumentos bem fortes que defendem isso, aí vamos ver como uma lógica poderosa vira o jogo e responde a cada uma dessas dúvidas, e no final vamos entender por que tudo isso importa e muito para a nossa vida. Vamos nessa? Certo, vamos mergulhar de cabeça no problema. A imagem da esteira é perfeita para isso. Se cada objetivo que a gente alcança, seja no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, serve só para dar impulso para o próximo, como é que a gente sabe se está indo para algum lugar de verdade? A questão é essa. Essa corrida tem um destino final que faz tudo valer a pena? Ou o propósito é só continuar correndo? Para ficar bem claro, vamos colocar os dois lados do ringue. De um lado, a vida como uma corrente, um elo ligado no outro. A gente estuda para trabalhar, trabalha para ganhar uma promoção, consegue a promoção para quê exatamente? A corrente vai se estendendo. Do outro lado, a gente tem a visão de um pico de montanha, um propósito final, um bem maior que faz cada passo da subida, por mais difícil que seja, valer a pena. É a esteira contra a montanha. E agora a coisa começa a ficar tensa, porque existem argumentos muito, mas muito bons para defender que sim, a gente está preso nessa busca sem fim. Vamos conhecer agora os 3 principais desafiantes à ideia de um propósito final. Aqui estão eles, os 3 grandes desafios. O primeiro vem da própria natureza do que a gente chama de bem. O segundo, do poder da nossa mente, que parece não ter limites. E o terceiro é um quebra-cabeça fascinante sobre a nossa própria vontade. Vamos abrir cada um deles agora. A primeira objeção é bem inteligente. A ideia é que o bem é por natureza contagiante. Pensa assim, uma boa ação inspira outra, que inspira outra. Uma gentileza gera outra gentileza. Se o bem funciona assim, se espalhando sozinho, por que essa cadeia precisaria ter um ponto final? Ela poderia, em tese, continuar se espalhando para sempre, como ondas na água depois que a gente joga uma pedrinha. Esse exemplo aqui deixa tudo mais claro. Imagina uma sessão de brainstorming, uma reunião de ideias. Alguém tem uma sacada genial, isso acende uma luz na cabeça de outra pessoa, que melhora a ideia, o que inspira uma terceira pessoa a criar algo novo a partir daquilo. Esse processo criativo não precisa de um ponto final para ser bom. Pelo contrário, a beleza dele é justamente poder continuar para sempre. A segunda objeção vem de dentro da nossa cabeça. A nossa mente consegue lidar com o conceito de infinito. É fácil imaginar os números 1, 2, 3 e eles continuam para sempre. Nunca vai existir o último número. O argumento aqui é, se a ferramenta que cria nossos objetivos, a nossa razão, pode pensar no infinito, por que os objetivos que ela cria precisariam ter um limite? Talvez a busca seja infinita porque a nossa mente é. Agora, segura, porque a terceira objeção é um nó mental. É sobre a nossa vontade. A gente não só quer coisas tipo, quer um café. É possível querer, querer. Pense em alguém que fala, nossa, eu queria ter vontade de ir para a academia. A pessoa não quer ir, ela quer desejar ir. E dá para ir além. Eu queria querer ter vontade. É como colocar um espelho na frente do outro. Cria um loop que teoricamente também pode nunca acabar. E esse exemplo é perfeito. Sabe aquela pessoa que passa meses planejando uma viagem? Pesquisa destinos, faz planilhas, compara voos, hotéis e fica tão mergulhada no ato de planejar que o objetivo principal, que é a viagem em si, nunca acontece. A vontade ficou presa nela mesma. Ok, depois de ouvir esses 3 argumentos, parece que a ideia de um propósito final está bem encurralada. Mas é agora que a nossa disputa de ideias tem uma virada. Vamos ouvir uma voz que vem lá da filosofia antiga para desafiar tudo isso. E aqui a lógica começa a virar o jogo. Essa frase de Aristóteles é um golpe direto.
Pensa o seguinte, se alguém está correndo em direção a um oásis no deserto, mas o oásis sempre se afasta na mesma velocidade, em que ponto se percebe que aquilo não é um oásis de verdade? O que Aristóteles está dizendo é que uma busca infinita aniquila a própria ideia de bem, porque um bem que nunca pode ser alcançado, na prática, não é um bem, é uma miragem. Partindo dessa ideia de Aristóteles, o filósofo Tomás de Aquino vai construir uma solução lógica para esse quebra-cabeça. Ele vai argumentar que um propósito final não é só uma possibilidade, mas uma necessidade absoluta para qualquer ação sequer começar. Vamos ver como ele faz isso. A solução de Aquino é brilhante de tão simples. Ele pede para a gente pensar em qualquer projeto em duas ordens diferentes. Primeiro, a ordem da intenção, que é o plano, o porquê, o sonho na cabeça. E depois, a ordem da execução, que é a construção, o como, o trabalho prático, a mão na massa. O exemplo da casa deixa tudo cristalino. Na nossa mente, na ordem da intenção, o que vem primeiro? A imagem da casa pronta, o churrasco de inauguração com os amigos, esse é o objetivo final. Mas no mundo real, na ordem da execução, qual é o primeiro passo de todos? Comprar o terreno. Percebe que a ordem se inverte? O que é o fim, na intenção, é o que causa o começo na execução. Sem a visão da casa pronta, ninguém se daria ao trabalho de sequer começar a procurar um terreno. E essa analogia do dominó fecha a ideia com chave de ouro. O objetivo final é o dedo que impor a primeira peça de dominó da nossa vontade. Sem esse empurrão inicial que vem lá do fim, do objetivo, a fileira inteira de ações nem começaria a cair. A gente ficaria parado, sem motivo para dar o primeiro passo. Agora, o momento mais legal do debate. Vamos voltar naquelas 3 objeções que pareciam tão fortes e ver como essa lógica do ponto final desmontar cada uma delas. Vamos lá, uma por uma. Primeira, o bem que se espalha. Lembra da ideia do bem que gera bem para sempre? A resposta é: o bem final não é só mais uma ondinha na água. Ele é a pedra que foi jogada e criou todas as ondas. Ele é a fonte de tudo, não só mais um elo na corrente. Segunda, a mente ilimitada. E a nossa mente que pensa no infinito? A lógica diz que isso é uma característica acidental, secundária. Para agir, a mente precisa de um ponto de partida e um de chegada. É possível imaginar uma estrada infinita, mas para viajar do ponto A ao B, é preciso um mapa com um destino claro. E terceira, a vontade interminável. E aquele loop do querer? Isso também é acidental. É como ficar polindo o motor do carro para sempre, sem nunca decidir para onde dirigir. Para a viagem começar, a vontade precisa focar num destino real, primário, e não ficar girando em torno de si mesma. Ok, passamos por uma disputa de ideias bem filosófica. Mas e daí? Qual é a aplicação prática disso tudo? Vamos conectar essa discussão de séculos atrás com a nossa vida, aqui e agora. Então, o que a gente leva disso para a vida real? A conclusão é que ter um ponto final em mente funciona como uma bússola. É o que diferencia estar na esteira, suando sem sair do lugar, de estar escalando uma montanha, onde cada passo, mesmo difícil, aproxima do topo. Sem essa bússola, a gente corre um risco enorme de estar muito ocupado, mas pouco produtivo, fazendo um monte de coisas que, no fim, não levam a lugar nenhum. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é o ponto final de cada um? Qual é a casa pronta na mente que dá sentido a cada tijolo que a gente assenta no dia a dia? A filosofia nos mostra que ter clareza sobre essa resposta pode ser a diferença entre apenas correr e ter uma jornada com significado de verdade. Obrigado por explorar essa questão com a gente.